Glórias a Deus. Louvado seja o nome, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Comunidade Cristo Reina pela internet, levando a palavra de Deus até o teu coração, com sinceridade, amém, querido? E por revelação da palavra de Deus, pela presença gloriosa do Espírito Santo. E, como sempre, trazendo à memória a palavra de Deus. Há uma passagem bíblica, onde o salmista ele faz uma exclamação. Em primeiro lugar, o que é o homem para que Deus dele se lembre? Aleluias! Eu sempre vejo duas linhas de interpretação. Primeiro, o que é o homem para que Deus dele se lembre? Mostrando a condição que ele está. Do pecado, é claro. Aleluias! Essa situação terrível que o pecado causa. O pecado traz a morte, não é? A consequência é liderança do príncipe deste mundo. Isso é terrível. Amém? Então, dessa parte, eu creio que há esse sentido. Mas o outro sentido, o que é o homem para que Deus lhe se lembre, é de fato o que é o homem, o que é o ser humano. Amém, amados? Quem somos nós? Aleluias! A gente aprende muita coisa através da palavra de Deus. Mas, na verdade, é uma pergunta de extrema importância. Quem é você? E Deus me traz à memória o quê? De 3 perguntas, que são perguntas fundamentais, para que possamos realmente nos encontrar, de fato, nessa nova vida, e eu creio que essas 3 perguntas a Bíblia responde. A primeira é, da onde que eu vim? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou? São 3 perguntas que nós precisamos buscar e que Deus quer, no nosso nível, na nossa dimensão, é nos trazer entendimento. Amém? Da onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou. Se as pessoas compreenderem isso, está resolvida a coisa, eu diria assim. Amém, amados? Agora veja, só a palavra de Deus, no convencimento do Espírito Santo, que isso é possível. Agora veja, o que é o homem para que Deus... Quer dizer, o que existe por detrás disso? A gente então lembrando, amado, trazendo à memória certas coisas, por exemplo, Jesus, o Filho de Deus, o amado de Deus, eternamente ao lado de Deus. A gente sabe que a eternidade não tem começo nem fim, não queira mudar isso. O tempo existe para nós, lá não, tá certo? Aleluias? Então veja, de repente, o homem peca, o homem cai. E Deus então envia aquele que ele mais amava e confiava. Quer dizer, é uma missão de extrema importância para Deus. Interessante, né? Que quando Abraão manda ou escolhe uma esposa para Isaac, o que ele faz? É mais ou menos isso. Ele envia o seu servo de total confiança para ir lá buscar uma esposa para Isaac. Ele não manda qualquer um. Nem o próprio Isaac, que era ainda jovem, não é? Eu creio, ele manda alguém experiente e de sua confiança. Amém? Aleluias? É de ver que ali ele especifica muito bem, claro, as coisas, como aquele servo deveria ir lá. A gente vê que tudo aconteceu de uma maneira da vontade de Deus, no nível sobrenatural de Deus. E tudo deu certo. Amém? Então veja bem, tem a ver essa figura com o pai e com o filho. Né? Naquela passagem de Isaías, há uma pergunta, quem irá por nós? Isaías, ele consegue enxergar a vontade de Deus. E há uma resposta, antes de Isaías, que é de Jesus. Quem irá por nós? Então ali é decidido. E Jesus aceita a incumbência de vir até a terra e morrer por nossos pecados. Eu vim
para trazer de volta o que se havia perdido. Agora, onde eu quero chegar, amado? Entenda isso, a grandeza disso. Será que você é qualquer coisa? Será que Deus faria tudo isso por algo insignificante? E sem um plano? Algo maravilhoso? Para você pensar isso. Eu creio que não. Amém? Eu creio que há algo tremendo, maravilhoso. E é isso que eu tenho que pensar. Aleluia. Antes de me converter e principalmente depois de me converter. Tudo é muito mais, querido. Aí eu quero chegar no que pensamos ou imaginamos. Tudo é infinitamente mais. Aleluia. Nós temos no mundo natural, mas temos que enxergar essa dimensão. Porque, na verdade, estamos aqui, mas já participamos dela. Já somos parte do reino. Estamos integrados no reino. Em Cristo, quando se nasce de novo, segundo João 3, é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Se você entrou, você é do reino. E todo o reino se move em teu favor. Então veja, o que Deus é capaz e foi capaz de fazer por causa da queda do homem. Isso é importantíssimo. Aleluia! Isso é importantíssimo. E a gente, às vezes, como cristão, vê a coisa tão medíocre, tão pequenininha. E, na verdade, nós estamos no meio de uma dimensão infinita, sabe? De poder, de glória, de majestade, que é o próprio Deus. E a gente, às vezes, sabe, age de maneira pequena, sabe? E muitas vezes nem possuindo aquilo que nós somos. Santos de Deus, filhos do Altíssimo, herdeiros da vida eterna. Meu Deus, mas tudo isso. Mas o que é o homem? Para que Deus se lembre dele. Para aí, mas... o que é o homem? Não tem coisa grande aí. Amém? Então veja bem, amados. A gente por aqui é peregrino, é passageiro. Veja só. Em destino a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Olha só. Estamos passando por aqui, em direção à promessa. Veja, Jesus ele declara, eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, preparar lugar para vocês, preparar um lugar para vocês, eu vou chegar lá. Quer dizer, se o céu é tão maravilhoso, e está dizendo que vai preparar um lugar especial para a igreja, para os filhos, os santos de Deus, um lugar especial. E quando eu voltar, levarei vocês para morar onde? Na casa do meu Pai. Tem gente que deturpa isso. Ai, meu Deus do céu, que coisa triste. Amém, querido? Para com essa conversa. O que está escrito, é muito simples, é só aceitar. Aleluia. Agora, veja só, vai encaixando isso tudo. O que é o homem para que Deus dele se lembre? Meu Deus, o que você pode pensar nisso? Aleluia. O quanto o ser humano é importante para Deus. O quanto o ser humano é importante para Deus. E veja, querido, ele está aqui falando comigo. Ele montou uma estratégia. Ele articulou tudo. A palavra de Deus é a bússola, não é? Quer dizer, ele fez tudo, deixou tudo pronto, nos concede o seu Espírito Santo e vai somando isso. E vai somando isso. Aleluia, promete estar conosco todos os dias, não me deixarei só. Olha o cuidado de Deus, olha o zelo de Deus. E nós achamos às vezes que não é verdade. Amém, amados? Não é verdade. Não há nada de nos orgulhar em nós mesmos, mas glorificar e exaltar a Deus por isso. Pela obra de Cristo por nós naquela cruz. A sua importância, a sua dimensão. Meu Deus, foi algo tremendo, sabe? Ele literalmente se colocou em nosso lugar naquela cruz e pagou o preço dos nossos pecados. Ele fez tudo.
e nos estendeu a cada um de nós uma aliança, não qualquer aliança, mas uma aliança eterna, firmada pelo seu sangue precioso. Glória a Deus. Sabe, não é fácil falar o que eu estou falando, só Deus mesmo. Onde eu quero concluir essa dimensão gloriosa de tudo isso? E o que Cristo disse na sua ida, como resposta à sua vinda. Ele virá com poder e grande glória. Vou preparar um lugar para vocês. Então vocês estarão comigo para sempre. Para sempre. Não tem meio termo, não tem historieta, não tem fábula. Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou findar isso, amado, entrando na última passagem, para ver como Cristo fez isso, está pronto, e para você entender o que o Paulo vê. Ele revela que conhece alguém que ele mesmo, que foi elevado, né, aos céus, dos céus. Aleluia. E lá ele viu coisas inefáveis, coisa impossível de falar para as pessoas, de tão grandioso que é. Aqui está. Sabe o que ele viu lá? O que Jesus foi preparar para mim e para você. Paulo completa isso, e às vezes parece que a gente não consegue, não é? Ele diz que olho não viu, nem mente algum imaginou. Aleluia. Nem ouvido algum ouviu. Aleluia. O que Deus tem o quê? Preparado. Vou preparar lugar para vocês na casa do meu Pai. Então eu voltarei para buscá-lo, para que vocês estejam para sempre comigo, na casa do meu Pai. Olha a palavra de Paulo. Aleluia. Nem mente algum imaginou, nem ouvido algum ouviu, nem olhos viram o que Deus tem preparado e reservado para quem? Para todos aqueles que o amam. Deus te abençoe.